Olá, oitavo ano! Hoje nós faremos nossa aula de revisão sobre tudo aquilo que nós já vimos até então e que vai estar presente no teste de vocês, não é isso? Então, eu já fiz algumas. A gente, nas nossas aulas, né, online, a gente falou sobre esses capítulos, nós tiramos dúvidas, a gente discutiu sobre ele, conseguimos nos aprofundar bastante, foi bem interessante. Mas aí agora chegou o momento final da gente finalizar, né, nossas atividades, começar o nosso próximo bimestre. E aí, gente, olha só. Qual é o capítulo que vai estar no livro, na prova de vocês? É justamente o capítulo 4 do livro 3, se não me engano, exatamente. Então, a gente vai falar apenas do livro 3, tá bom? O livro 3, ele vem trazer tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5. O capítulo 4 começa na página 270, o capítulo 5 começa na página 280. E vocês vão perceber que os dois estão ligados, né? Eles estão interligados ali. Prestem atenção que quando a gente fala sobre consumismo de arte, nós estamos falando exatamente sobre um consumo que está voltado apenas para o lado financeiro, gente. Vocês já estão carecas de saber que a gente não está falando apenas desse consumo financeiro. A gente também está falando de uma forma de consumir aquilo que existe dentro da nossa casa, existe dentro da nossa vida, existe dentro do nosso cotidiano, que é totalmente passível, né? De ter a possibilidade de ser consumido. Ou seja, que tipo de arte é essa que pode ser consumida? Quando vocês ligam a Netflix, por exemplo. Quando vocês escutam uma música no Spotify, por exemplo. Quando vocês jogam um jogo que é bastante conhecido, que tá na moda, que muita gente joga, por exemplo. Deixa eu ver. Quando você veste uma roupa que tá na moda, por exemplo. Quando você possui na sua casa obras de artistas como Romero Brito, já falei pra vocês, né? Que é feito para ser uma cultura de massa, né, para atingir uma grande parcela da população e que para essa grande parcela da população poder adquirir esse tipo de produto e poder ter dentro da sua casa e poder consumir, poder vestir, poder assistir, poder jogar e poder comer, por exemplo. Eu até estava dando o exemplo para vocês do McDonald's. Olha só que interessante. Eu estou consumindo o McDonald's porque eles possuem a capacidade de marketing tão incrível que toda hora vai passando comercial na televisão sobre o McDonald's. E aí eu assisto esse comercial e ele fala, né? Compre agora, promoção, não sei o que. Existe um estudo, inclusive, sobre as cores utilizadas pelo McDonald's, né? Que automaticamente, quando você vê as cores características do McDonald's em algum outro lugar, você possa sentir vontade de comer McDonald's, por mais que você nem esteja pensando nele. Então é uma maneira de controle. Olha só que interessante, a gente nem sabe disso, a gente nem percebe isso, a gente nem imagina isso. Então isso também acontece dentro da cultura de massa. Quando a gente fala sobre cultura de massa, a gente também está falando sobre esses aspectos aí que podem ser utilizados para fazer com que as pessoas consumam algum tipo de produto artístico. Exemplo, falamos sobre o filme do Harry Potter, falamos sobre o filme do Crepúsculo, falamos do que mais? O filme do Harry Potter é interessante porque ele traz uma temática diferenciada e ao passo que as pessoas passaram a gostar muito de Harry Potter, elas começaram a querer consumir as blusas, elas começaram a querer consumir os tipos de roupa, as capas, até as varinhas foram produzidas para as pessoas comprarem varinhas e poder se incluir em alguma casa, né? Quem assiste Harry Potter sabe do que eu tô falando, né? Grifinória, eu não sei os nomes, enfim, né, gente? E aí tem esse tipo de entendimento. A gente falou um pouquinho da parte da música também, daquele novo grupo que surgiu agora, BTS, mas tem também outros grupos, como eu falei pra vocês, na minha época era o Bros, era a Rouge, antes desse momento teve os Backstreet Boys, enfim, eram grupos que foram formados pensando justamente nessa ideia aí. Mas calma que a gente ainda tá falando de cultura de massa, né, professor? Chegamos ainda no nosso próximo capítulo. E aí, gente, olha só, os filmes, as séries de televisão, as novelas, também são meios de contato com o trabalho de artistas, que são atores, diretores, figurinistas, cenógrafos. Afinal de contas, quando a gente está falando sobre atores, quando a gente está falando sobre uma representação, sobre um filme, sobre uma novela, existe muito por detrás daquilo, né? O ator, ele não faz aquilo sozinho. O ator, eu acho que ele é o último caminho
e também um dos mais importantes para poder reproduzir, né, para poder, enfim, fazer a sua arte e tudo mais. Mas por detrás dele também existem outras pessoas que estão trabalhando que são tão importantes quanto, que é aquela base que estão ali por detrás, nos bastidores. Então eles também fazem parte desse momento, dessa construção, tá bom? Eles também estão ali dentro dessa cultura de massa. Eles também estão trabalhando em prol disso. E aí, gente, o trabalho desses profissionais depende da audiência para ser recompensado e ter continuidade. O que mais importa nesse caso é a quantidade do público que consome essa arte. É dessa maneira que se forma o que chamamos de arte de massa. Ou seja, eles se preocupam com o processo? Eles se preocupam com o processo, mas eles estão mais preocupados com o resultado? 1000 vezes mais preocupados com o resultado. Eles querem um resultado bom, algo de qualidade, que sendo de qualidade e que agrade uma grande parcela da população, então tá beleza, a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro em cima disso. Gente, é incrível, falando disso pra vocês, me veio um programa de televisão aqui na minha mente, que eu não sei se vocês irão conhecer, mas eu lembro que quando eu era menor, ele teve uma grande audiência, que era justamente um programa de televisão, gente, terrível, chamado Pânico na TV. Era justamente uma cultura de massa aquilo, porque eles perceberam que fazendo coisas totalmente aleatórias e um tanto quanto sem graça, para algumas pessoas era engraçado, mas para outras não, mas eu acho que por ser tão sem graça, fazia com que muita gente gostasse. E aí eles começaram a querer potencializar aquilo ali, né? Querer acabar fazendo com que aquilo fosse cada vez mais engraçado. Só que chegou num ponto que ficou totalmente fora da casinha. Ninguém aguentava mais. Então ele parou de agradar uma grande parcela da população. Até porque, né, eles chegavam a fazer coisas tão bobas e tão ridículas que sofreram muitas... Ai, gente, esse vídeo vai pro YouTube, eu espero que ninguém veja e queira me processar. Mas, enfim, é uma opinião pessoal minha, que chegou, assim, a um lugar tão, assim, de cultura de massa mesmo, que as próprias pessoas deixaram de gostar e falar assim, isso aí é besteira, não pode mais ser considerado um tipo de arte. Pelo amor de Deus, isso não devia nem estar na televisão. E aí eles foram lá, né, e saíram do ar, enfim, justamente porque não estavam mais agradando uma grande parcela da população. Então, a cultura de massa, ela tem esses prós e esses contras, ao mesmo tempo que ela pode estar muito em audiência, ela pode no outro dia já não existir mais, né, as pessoas podem totalmente, hoje em dia, quem é Bros, né, nem existe mais Bros, Backstreet Boys, Backstreet Boys, eles também não estão mais em evidência, mas é claro, são artistas, né, que ainda estão aí na carreira, enfim. E aí deixam o seu legado, né, gente? E é isso que a gente falou bastante nas nossas aulas, justamente sobre esses prós e esses contras. A gente também falou que existe muita arte, né, muita cultura de massa sendo criada de baixa qualidade, mas a gente, por outro lado, também tem uma cultura de massa de alta qualidade, por exemplo, como Romero Brito, né, que eu falo pra vocês, que é um artista que a gente vê estampado por aí, bolsa, chinelo, carteira, roupa de cama, roupa de mesa, toalha, enfim, Romero Brito tá em todos os lugares que a gente olha. E aí é justamente um artista que ele pensa esteticamente para agradar as pessoas, né? E aí entra nesse questionamento, é arte, não é arte? Porque o principal instrumento de um artista não é o seu sentimento, não é a sua expressão. Ele tá colocando seu sentimento, ele tá só fazendo um Ctrl+V, um Ctrl+C daquilo que ele já fez. Enfim, são vários questionamentos que a gente pode parar para pensar e analisar. Será que isso pode ser considerado arte? Ou será que a cultura de massa não é uma arte? É só uma maneira de conseguir ganhar dinheiro em cima das pessoas, em cima dos seus gostos. E a gente começa a querer conseguir guiar os gostos das pessoas. Será que isso é capaz? Será que isso é possível? E aí a gente entra justamente no nosso segundo capítulo, capítulo 5 do nosso livro 3. Antes da gente entrar no nosso capítulo 3, a gente para falar um pouquinho sobre pop art, né? Inclusive falei pra vocês sobre Andy Warhol, sobre Richard Hamilton. Gente, sabe o que eu descobri hoje? Eu tava estudando aqui sobre hoje eu fui pesquisar sobre as maiores telas mais caras do mundo. E aí são as 10, existem 10 obras que foram
muito caras, vendidas de maneira muito, muito, muito cara mesmo. E todas essas 10 obras são de homens, né? E aí o Andy Warhol, que é um artista justamente da pop art, que tá aqui no livro de vocês, ele tá entre essas 10 obras aí. Se não me engano, a primeira obra é uma obra de Leonardo da Vinci, né? A primeira obra mais cara, que no início ela foi vendida por $60, aí depois descobriram que ela era uma arte realmente do Leonardo da Vinci, e aí venderam ela por milhões. Mas enfim, isso aí é só uma curiosidade que eu queria contar pra vocês. E aí falando sobre pop art, gente, sobre Andy Warhol, sobre Richard Hamilton, sobre Roy Leicester, a gente tem esses artistas que estavam aqui nesse momento, pós-guerra, né? Justamente refletindo sobre essas relações entre arte e consumo que surgiu a pop art, né, nessa década de 50, que foi um movimento histórico de grande incentivo às compras em busca de um estilo de vida chamado de sonho americano, o lindo sonho americano, American Dream, né, aquela reverência toda ao militarismo americano, enfim, a vida maravilhosa da América, né? Porque a vida na América não tem nenhum tipo de lado negativo, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar. Enfim. E aí, ele diz assim, o Richard Hamilton, que é um dos artistas da pop art, ele fala o seguinte, a pop art, ela é jovem, arte, popular, efêmera, descartável, barata, produzida em massa, espirituosa, cheia de astúcia, glamurosa e também um grande negócio, ou seja, ela também pode ser considerada uma arte de massa. Mas ela veio nesse momento para fazer com que as pessoas refletissem. Ela não estava ali querendo, enfim, criticar ou algo do tipo, mas ela estava querendo fazer com que as pessoas pudessem refletir sobre essa sociedade de consumo, o quanto é que elas estavam consumindo, né? Vamos parar para pensar, a gente acabou de sair de uma guerra, as pessoas estão tentando se reerguer, aí vem aquela coisa do compre agora, faça isso, faça aquilo, do it now, o sonho americano que é vendido, enfim. Todo esse contexto histórico que é vivenciado nesse momento faz com que essas pessoas queiram consumir cada vez mais. E consomem até aquilo que elas não precisam, né? A gente consome aquilo que a gente não precisa, porque a gente quer comprar, a gente quer ter, nós queremos, né, possuir, nós queremos consumir, enfim. E aí, a pop art, ela estava nesse momento fazendo esse papel de trazer essa reflexão para as pessoas. Afinal de contas, a arte, ela também pode ser reflexiva. E, gente, quando a gente fala sobre consumo de arte, nós estamos aqui focando apenas na arte plástica, né? Mas vamos na arte plástica, no audiovisual, mas vamos pensar também em relação à música e um pouco depois em relação à dança, que pode ser uma consequência da música ou vice-versa, enfim. E aí, gente, falando sobre consumismo de arte e falando sobre música que vira imagem, que vira produto, a gente fala justamente aí dessa criação, da junção dos videoclipes e de como os videoclipes foram importantes para impulsionar a indústria da música e fazer com que a gente tivesse, inclusive, os nossos gostos musicais sendo influenciados pela mídia. Olha só que engraçado, gente. Será que nós não somos livres para escolher? Será? Ou será que a gente é livre e não percebe? Ou será que a gente é o tempo todo condicionado e não percebe? Enfim, essa é uma reflexão que fica para vocês. E aí eu digo assim, gente, isso vem lá do cinema mudo. Quando no cinema mudo a gente não tinha essa junção, né, da música e da imagem. E aí eles criaram esse tal famoso Vitafone, né, porque antes as músicas eram tocadas apenas nas rádios. Inclusive, quando elas eram tocadas na rádio, tinha aquela ideia lá do jabá, né, você chegava lá, já que era apenas o rádio que reproduziam as músicas, então para as pessoas serem famosas, para as outras pessoas escutarem as músicas desses artistas, era preciso que a música tocasse na rádio. E é claro que os artistas que possuíam maior poder aquisitivo pagavam lá o seu jabazinho, que era essa prática utilizada por esses artistas, e pagando o seu jabá, elas faziam com que, faça aí meu jabá, meu filho, pegue aí, poste, ó, utilizando um termo totalmente contemporâneo, arrojado. Coloque a minha música aí na rádio pra tocar. Porque você colocando a minha música na rádio pra tocar e eu te pagando um dinheirinho em relação a isso, né? Você deixa pra lá os outros artistas, foca apenas em mim e faz com que eu ganhe mais dinheiro. Porque aí todo mundo vai me conhecer e eu vou ser famosa. E é isso que a gente faz. Olha só, engraçado, né? A gente hoje em dia não faz jabá, mas a gente pede like o tempo inteiro.
é uma forma também de se promover, né, gente? E aí o jabá, ele passou a ser criminalizado, e hoje em dia ele é considerado crime, né, que as rádios que fazem esse tipo de prática, que aceitam esse tipo de prática, sofrem sanções. Mas voltando lá no cinema mudo, quando a gente fala sobre cinema mudo e essa junção, tanto da música quanto do audiovisual, da atuação, foi criado esse Vitafone, que era uma espécie de disco acoplado justamente aonde? Ao projetor de vídeo e tocado em sincronia com a imagem, ou seja, a atriz que estava interpretando lá, ela precisava interpretar, ela precisava potencializar, né, deixar bem carregado suas expressões faciais, para que no momento que ela fosse dublar, né, que ela precisava se dublar novamente, isso ficasse bastante em evidência, tanto as suas expressões faciais quanto a sua voz. E aí, se juntava os dois, no momento de passar, eles davam play nos dois no mesmo momento. Aí, dando play nos dois no mesmo momento, a imagem entraria em sincronia com o som. E aí, com o passar do tempo, né, a gente tem aí um dos primeiros videoclipes que foram criados justamente de Elvis Presley, Jailhouse Rock. Jailhouse Rock, exatamente. Essa obra, né, essa música feita por Elvis Presley, que tem as suas cenas de clipe como sendo, ela foi um vídeo gravado, considerado um dos primeiros videoclipes da história, feito em 1957, e esse vídeo já contava com alguns elementos importantes de composição dos videoclipes posteriores. Mas do que a mera filmagem de um show, havia a representação audiovisual da música. Então a gente começa a colocar aí, ó, ações. Coloca ação, coloca pra pessoa poder representar a música, coloca pra pessoa poder fazer um mini teatro, né? Ou então subverter isso tudo e criar uma outra coisa diferenciada. Vamos fazer em história em quadrinhos. A gente não fica filmando apenas o show, a gente faz uma coisa diferente. A gente filma as ações. Isso é bastante interessante, porque se começa a entender que eu posso fazer essa junção, tá? E aí, é claro, nesse momento eles já tinham parado de usar o Vitafone, a tecnologia já tinha sido avançada, as pessoas passaram a conseguir compreender aí que havia essa possibilidade de junção do som e da voz, enfim. E aí a gente, ó, daqui pra ali, gente, foi só ladeira acima, porque a partir disso a gente teve os The Beatles, a gente teve a criação da MTV também, que foi uma forma de alavancar os videoclipes. A gente já falou sobre isso, a gente falou sobre a Beatlemania. Aí, falando sobre a Beatlemania, foi que eu expliquei pra vocês sobre o Rouge, sobre o Bros, sobre o... Vou errar de novo, quer ver? Sobre o Backstreet Boys, não errei. A gente também tem os BTS, que é a coisa mais nova que tá aí rolando, enfim. E aí a gente também tem o grupo Queen, que ele passa a ter uma sacada muito boa aí nos anos 70, que eles vão lançar uma música e ao mesmo tempo que eles lançam a música deles, eles lançam um videoclipe, juntam os dois e lançam no mesmo momento. Aí pronto, gente, aí virou um sucesso internacional, porque as pessoas, né, além de escutar a música, também estavam assistindo o vídeo e isso era interessante para a época. É interessante até hoje, a gente gosta de assistir videoclipe, eu particularmente eu gosto de assistir videoclipe. Não como era antigamente, né, que a gente passava o dia assistindo MTV, hoje em dia a MTV passa, enfim, outros programas, mas inicialmente a MTV ela foi criada justamente para ser um canal que passasse música e videoclipe de forma ininterrupta, né, sem parar o tempo inteiro. Então é interessante pensar nisso porque, né, essas formas elas vão sendo ressignificadas, mas os videoclipes eles são importantes até hoje, né? A gente tem aí vários artistas bastante famosos, não como Romero Brito, né? Vocês sabem que eu pego no pé do Romero, né? Quando a gente fala assim que não gosta muito é porque a gente gosta demais, né? E aí é isso, gente. Bom, basicamente o que eu tinha pra falar pra vocês é em relação a isso, a esse entendimento sobre arte e consumismo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado, porque eu apreciei a companhia de vocês durante esse primeiro bimestre. E aí a gente vai passar para o segundo bimestre a partir do dia 5, se não me engano, e se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem me procurar, podem me perguntar. E eu quero todo mundo gabaritando minhas provas, tá? Porque vocês têm total condição disso, gente. Todos vocês são todos capazes, tá bom? Um beijo, fica com Deus, estou morrendo de saudade de vocês, estou aqui com meu sorinho porque tá difícil esses últimos dias. Meninos, beijo, amo vocês.